Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer para vocês meu relato de parto. Eu sempre quis um parto normal e na minha primeira gravidez eu não consegui por N motivos. E depois de 12 anos eu engravidei e consegui ter meu tão sonhado parto normal. Teve algumas intercorrências, umas complicaçõezinhas, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Pra quem não sabe, eu tenho um bebê de 7 meses e o Arthur, ele nasceu prematuro, de 34 semanas e 4 dias. Bom, no dia 12 de dezembro de 2023, eu tava aqui em casa fazendo as coisas habituais do dia a dia, limpando a casa, e comecei a perceber, assim, um líquido saindo, minha calcinha ficando mais úmida. A gente percebe, né? Na gravidez a gente tem aqueles escapes de xixi, né? De urina, mas tava diferente. Eu percebi que sem fazer força alguma saía e me acendeu aquele sinalzinho de alerta. E como todo mundo faz, principalmente as grávidas, a primeira coisa que eu fiz foi procurar no YouTube. Procurei no YouTube motivos e por que podia, o que seria, o que estava acontecendo. Fui no Google, né? E lá apareceu que poderia ser uma perda de líquido amniótico. Aí eu fiz um teste, coloquei um absorvente interno, né, que eu vi um vídeo de uma moça que ela falava que se colocasse o absorvente interno e o absorvente encharcasse, era porque tava perdendo mesmo o líquido amniótico, né, porque, pra quem não sabe, a urina sai por um canal e o líquido sai por outra. Menstruação também pelo mesmo lugar do líquido, só pra ter uma explicação. Então aí eu fiz o teste, isso já tinha sido no segundo dia, né? Primeiro dia eu observei, pesquisei, aí eu achei que não era, fiquei na dúvida, fiz o teste do absorvente interno e lá deu que, né? Lá deu não, que não foi nada um teste específico que compra na farmácia, né? Foi um teste caseiro. E confirmou que eu tava perdendo líquido amniótico. Liguei pro meu marido tava trabalhando, ele falou, olha, vai no hospital. Meu marido trabalha, a empresa é aqui na cidade, mas ele trabalha fora da cidade. Então eu tive que ir sozinha pro hospital. Minha filha mais velha tava na escola. Eu peguei o carro e fui pro hospital. Cheguei lá no hospital, passei pela triagem. E quando fui passar pela médica, é um hospital universitário, então é daquele jeito, né? Médico e estudantes. A médica me atendeu, eu expliquei o que estava acontecendo. Eles fizeram um teste com líquido, né? Para confirmar mesmo se era perda de líquido amniótico. Aí lá se confirmou que era perda de líquido amniótico. Me levaram para fazer uma ultrassom. E depois que eu voltei da ultrassom, a médica me explicou que eu tinha uma pequena ruptura da membrana, se eu tinha feito algum tipo de esforço, alguma coisa do tipo, algo que poderia ter acontecido, aquilo, e eu tava em casa, é inverno aqui, né, então tava chovendo muito, quase não saí de casa, então eu não tava fazendo minhas caminhadas, que eu fazia muita caminhada, mas pronto. Falei pra ela, olha, não tem nada assim que tenha acontecido de diferente. E ela falou assim, então tá, então a gente vai fazer um exame de sangue e eu preciso que você assine a sua internação. Na hora que ela falou assim, você precisa assinar a sua internação, eu levei um susto, porque na minha cabeça era, vou lá, eles vão me passar um remédio, um repouso, e vou voltar pra casa, ficar em repouso e pronto. Eu vou ficar lá e esperando quietinha, mas não foi assim. Ela me explicou que o tamanho da ruptura, pela quantidade de líquido que eu tava perdendo, o neném já tava ficando com pouco líquido, então eu teria que fazer esse repouso no hospital. Aquilo foi um choque, eu já chorei, liguei pro meu marido desesperada, porque
nessa conversa que a gente teve, né? Ela já explicou que meu bebê ainda era muito novinho pra nascer, que na época eu tava com 32 semanas, e ela falou assim que o ideal era acima de 35, mas que iam fazer o possível pra manter ele ali quietinho e eu teria que ajudar também, né? Fazendo meu repousinho ali no hospital. Então eu fui, assinei minha internação, meu marido tava trabalhando fora, chegou à tarde, fui pro hospital e lá eu expliquei pra ele, olha, a médica foi uma fofa, toda, né, explicou com calma, falou que o neném tava bem, fiz exame de urina e deu tudo certo. Nesse período que eu fiquei do dia 6 ao dia 15 no hospital, nesse período todo, né, pra abreviar aqui, pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou explicar. Eu fiz exames de sangue dia sim, dia não, tinha que fazer. Também tomei aquelas 4 injeções no período de 12 em 12 horas que você tem que tomar pra amadurecer o pulmãozinho do neném. E tomei também aquelas injeções na barriga. Eu vou falar injeções porque eu não sei o nome certo, não tem como eu falar, eu tenho medo de falar asneiras. Mas a gente que eu acredito que vocês vão entender o que é. As injeções na barriga pra não ter trombose. Tomei 4 também. Uma por dia. Por quê? Por que eu tive que tomar? Quando eu entrei no hospital, a partir do momento que eu entrei, fiquei internada, eu tive que fazer repouso absoluto. Não é um repouso assim, eu vou ficar quietinha. Não, repouso absoluto. Eu tinha que deitar na cama, a cama ficar levemente inclinada, eu não podia erguer muito. E xixi, né? Só cocô que não. Mas eu não tive problema com isso, porque eu sou ressecada, então eu nem lembro de ter feito, eu acho. E xixi, sim, toda hora que eu precisava fazer xixi, tinha que chamar uma enfermeira, a enfermeira vinha com a bandeja, a comadre, como as pessoas dão o nome. E colocava embaixo, eu fazia e voltava pra minha posição quietinha, sem esforço algum. E isso eu fiquei do dia 6 ao dia 14 à noite. Quando foi no dia 14 à noite, né? Nesse período todo, gente, sempre fazendo ultrassom a cada 2 dias pra ver como tava o líquido amniótico do bebê. Ele tava bem, graças a Deus. As médicas sempre explicando pra eu tentar não fazer muito esforço pra gente prolongar mais, né, a gravidez. Elas queriam não, né? Eles estavam tentando prolongar ao máximo até as 35 semanas, que é o ideal para um bebê prematuro, para ele não ter correr o risco de ir para UTI, essas coisas. Então, a gente fazia de tudo para prorrogar, né? E esqueci o que eu tava falando. Tá, quando foi no dia 14, era umas 9 horas da noite, eu comecei a sentir umas dorzinhas, não, minto. De manhã, no dia 14, eu comecei a ter sangramentos. Não era sangue vermelho, mas era uma secreção com sangues, assim, sabe? E eu chamei a médica e expliquei pra ela, e ela falou, olha, mãezinha, provavelmente o Arthur tá querendo nascer. Então, mais repouso e vamos torcer para que ele aguente pelo menos até na segunda, que ele completaria 35 semanas. Aí aquilo fiquei apreensiva. Não sei se aquilo me ajudou ou se atrapalhou, porque quando ela falou isso, o dia 14 para mim foi longo, preocupante. Eu ficava a todo momento conversando com Deus, pedindo para que o Arthur ficasse o mais tempo possível dentro da minha barriga, né? Mas pronto, no dia 14, quando foi umas 9 horas da noite, comecei a sentir uma cólicazinha. Acredito que era aquelas contrações de treinamento. Eu acreditava, né? Mas não era. Passei a noite tendo aquelas dorzinhas. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu comecei a ter contrações mesmo forte, mas elas estavam em intervalo assim de 20 em 20 minutos. Aí eu não chamei a enfermeira e expliquei, olha, eu tô tendo contrações. Ela colocou o CTG, né?
para monitorar os batimentos e ver as contrações. Aí ela falou, olha, você tá tendo contrações, provavelmente começando a entrar em trabalho de parto. A médica passa logo de manhã, você consegue esperar? Eu falei, consigo. Porque tava ainda de 20 em 20 minutos. Então, e era uma dor, assim, suportável, gente, né? Quem já foi mãe sabe, mas... E quem não foi, não se assuste, que é uma dor suportável. É suportável porque tem um período, assim, um espaçamento, né? Quando ela tá de 2 minutos, de 1 em 1 minuto, e aí ela fica insuportável. Mas pronto. E aí, a enfermeira passou, né? Deixou lá monitorando até a hora que a médica chegou. A médica chegou às umas 8h30 da manhã. Ela me levou para uma outra salinha, fez o exame de toque. Um adendo. Nesses dias que eu fiquei, do dia 6 ao dia 15, até o neném nascer, que ele nasceu no dia 15, tá, gente? Dia 15, porque no dia 14 eu comecei a passar mal, aí virou, então às 8h30 da manhã, no dia 15 que a doutora fez o toque, nesse período todo, eu não sei se foi porque eu tava com esse problema da ruptura da bolsa, que eu não tive, eu tô falando porque eu vi muitos relatos de mulheres falando que quando você tá em trabalho de parto, eles ficam muito fazendo toque, essas coisas. Então, esse foi meu primeiro toque. Vou dizer né, tirando o primeiro lá de quando eu entrei no hospital, esse foi o segundo, então. Primeiro, quando eu entrei, dei entrada no hospital, e o segundo que foi com a médica que disse pra mim. Aí ela disse, olha, você tá já com 3 dedos de dilatação, vou te encaminhar pra sala de parto. Separa as coisinhas do neném. Como eu tava sozinha, né, eu já tava muitos dias no hospital, liguei pro meu marido, ele ia, dezembro, ele ia pra uma confraternização da empresa dele, acabou que ele não foi, e ele foi direto pro hospital. Ele chegou 10 horas no hospital, eu já tava na sala de parto, e ficamos lá, nessa salinha de parto, só eu e o meu marido. Eu não quis falar aqui, gente, pra não ficar um vídeo muito específico, mas eu preciso falar, né? Meu parto foi aqui em Portugal. Eu moro em Portugal. Não quis falar e deixar ele muito explícito assim no vídeo, porque é um relato de parto normal, não é um relato de parto aqui do hospital, como que foi. Então, tá, é só pra falar a minha experiência mesmo com um parto normal, independente se era aqui, se era no Brasil, é a experiência do parto, tá bem? A minha sensação, o que eu senti. Voltando ao assunto, meu marido chegou, tinha uma sala separada pra gente, né, que é a sala de parto. Nessa sala tinha bolas, tudo, sim, não posso reclamar, tava bem equipado o quarto. As enfermeiras vinham sempre, e outra médica que não foi a que me atendeu e que falou que eu tava com já 3 de dilatação, foi uma outra médica. Ela foi lá e explicou, olha, tô aqui, tá entrando em trabalho de parto, o que você precisar, é só chamar aqui. Que mais? Isso, ela falou assim, se precisar aqui. E ela falou também da epidural. Aqui em Portugal, no hospital público, a gente tem direito à epidural. Quando eu tive minha filha 12 anos atrás, no Brasil, eu não tive direito à epidural, enquanto eu tava tendo, né, que eu estava em trabalho de parto. Então eu fiquei 24 horas sentindo contrações até eu ir para uma cesárea de emergência no meu primeiro parto, tá bem? Senti dor, muita dor, e não foi como eu esperava. Voltando, eu meio que saio de uma coisa porque vai me lembrando das coisas e aí eu vou falando. Voltando ao parto daqui. Ela falou assim pra mim, a médica, olha, quando você alcançar 4 dedos de dilatação, isso de manhã, a gente já pode aplicar epidural. Só que eu já tinha visto vídeos também de outras mulheres falando que a epidural atrapalhava um pouco o parto normal. Então, o que eu fiz? Falei, vou tentar ao máximo me segurar a dor, aguentar,
pra eu ter um parto normal o mais natural possível, porque pra ser totalmente parto natural, teria que ser sem a epidural, né? Sem nenhuma medicação. Mas, gente, é aquilo. Nem tudo que a gente quer é o que vai acontecer. Quando foi isso 10 horas da manhã, assim, que eu entrei na sala de parto. Quando foi umas 2 e poucos da tarde, meu marido já não tava aguentando ver eu sofrer também. Ele falou, Vida, toma a epidural. Porque eu tava muito, gente, tava assim, era uma dor que eu transpirava, era uma dor assim, insuportável, insuportável. Sabe aquela dor que eu senti de 20 em 20 minutos? Era aquela dor, parece que mais intensa e assim, sem pausa. Aí veio uma médica, chamei a médica e falei, olha, eu não consigo, eu vou querer epidural. E aí, no que ela falou da epidural, ela perguntou se eu também aceitaria a ocitocina, que era pra acelerar mais um pouco. Gente, nesse caminho, né, desde a noite toda, eu já tava aceitando qualquer coisa. Eu só queria ter um parto normal. Então, se isso iria ajudar ou atrapalhar, eu, naquele momento de tanta dor, eu não tava pensando. Aí eu peguei e falei, olha, tudo bem, pode sim. Aí colocou ocitocina, e aí ocitocina mais epidural. A epidural, gente, foi como tirar com a mão. Assim, deu coisas de 20 minutos, eu já não tava mais sentindo dor. E aqui eles deixam a gente com um catéter. Não sei se é catéter que fala, mas a epidural fica aqui, né? Eles colocam na coluna e fica um catéter que é assim, a cada 2 horas ela vai perdendo como que fala? Eficácia? Vai perdendo a eficácia e você tem que avisar e eles vêm, toma outra. Então isso foi 2 horas da tarde, depois eu acho que eu tomei 4 epidural. Quando foi umas 8h30 da noite, chegou uma enfermeira porque aqui a gente, o médico só vem mesmo na hora que o neném nasce, tá, gente? Quem vem é uma enfermeira obstetra, né? É obstetra que fala? Eu acho que sim. Uma enfermeira especializada aqui, né? Que ela faz o seu parto. E pronto, ela veio e fez o segundo toque. Segundo toque do dia, tá, gente? Aí ela viu, ela falou, olha, mãezinha, já tá com 8 dedos. Aí eu falei, ela brincou ainda com meu marido, isso era às 8 e pouco, ele falou assim, será que nasce hoje ou nasce amanhã? Aí eu falei, ai meu Deus, eu não aguento. Eu tenho que nascer hoje, eu não aguento. Ela, não, mãezinha, pode ser que nasce amanhã, porque depois da meia-noite já é amanhã. Aí eu falei, tá bem. Aí ela falou assim, não, provavelmente nasce hoje. Na hora que ela falou assim, já nasce hoje, eu imaginei, daqui a pouco, né? Mas não, demorou 1 hora e pouquinho, ela voltou de novo, fez outro toque, falou, mãe, tá com 10 centímetros, vamos? A hora que ela falou, vamos, eu pensei, vamos pra onde? Vamos pra onde? Se eu já tô aqui, né? Mas, na verdade, ela chamou uma outra enfermeira pra ajudá-la, né? Explicou pra mim como que seria, que como eu tava com a epidural ainda, eu não tava sentindo as contrações, então eu não saberia exatamente o momento certo de fazer a força, mas ela ia estar me monitorando no monitor, né? E ela iria falar pra mim, porque como eu tava de costa, ela iria falar pra mim como que o momento de eu fazer a força. E foi assim, meu marido aqui me ajudando, né? E eu comecei, não tava sentindo dor ainda, e aí ela falou, olha, você tem que escolher a posição que você quiser, se você quiser. Ela falou, você pode ir sentada, do jeito que você tá. Eu preferi deitada, do jeito que eu tava, e ginecológica. Mas aí ela explicou pra mim, depois de várias tentativas, né? Que ela falava assim, na hora que subia a contração, ela falava, faz força. Outra questão muito legal que eu gostei aqui, que eu vi de outros vídeos também, de relatos de mulheres que tiveram violência obstetra. Eu não sei se eu tive, por enquanto até agora eu acredito que não, mas em nenhum momento elas tocaram em mim daqui pra cima, não apalparam minha barriga, não fizeram nada, e nem lá embaixo. Tanto é que depois de tudo, eu tava rindo, conversando com meu marido, falei, nossa, elas nem pegaram minha perna pra segurar, porque às vezes você, né, com tanta força assim, você acaba meio que fechando. Não, eu não sei se aqui
como se possa, um protocolo deles, né? Mas aqui não teve essa questão de... Eles não me tocaram, gente, não me tocaram mesmo. Eu tive um parto sozinha, elas aqui na frente, né? A todo momento me aconselhando, me guiando o que eu tinha que fazer, mas não me tocaram. Isso eu achei o máximo, porque a gente se sente, nesse momento, a gente se sente tão vulnerável, tão sensível, que a gente às vezes não quer nem que o marido rele na gente, né? Meu marido tava aqui com a mão dele, mas tinha um momento que eu soltava a mão dele, porque é uma sensação muito louca. E aí, voltando ao assunto, voltando ao ponto, quando deu a contração, ela falou pra mim, olha, a posição que você tá, não tá o bebê já dava pra ver a cabecinha, só que você tá fazendo força e não tá tendo resultado. Vamos virar? Virei de lado, gente. Sabe? Posiçãozinha de cachorrinho assim, que vai fazer xixi. Então, essa posição. E essa posição foi a que deu certo. E mesmo assim, fazia força e nada. Já tava acabando já a minha anestesia, a minha epidural. E como você tá em trabalho de parto, eles não aplicam de novo. E aí é onde eu comecei a sentir dor. Que foi o que me ajudou. Por quê? Eu tendo noção, né, da dor, a hora que a contração apertava, eu sabia que era hora de fazer a dor. E foi questão assim, gente, acho que eu fiquei só 10 minutinhos sentindo dor. Depois que comecei a sentir dor, eu já sabia, eu comecei a fazer força. E a pessoa fala assim, é a força de fazer cocô. Não sei se é uma força de fazer cocô, porque a força que a gente faz, na verdade, é involuntária a força. O próprio corpo faz essa força, sabe? Eu não sei explicar. Antes de terminar a anestesia, eu estava fazendo sim aquela força de fazer cocô, mas porque eu não estava sentindo a dor, então eu não sabia, eu estava às cegas, sabe? Mas depois que você sente a dor, você percebe que é diferente, é outro tipo de força. O seu corpo faz a força e você só, sabe? E aí deu 10 minutinhos, fiz, né? Porque você só pode fazer força quando você tá tendo contração. Enquanto você não tem contração, você tem que ficar quietinha, descansar, beber água, se hidratar. Gente, eu acho que eu pulei algumas coisas no meu vídeo. Me desculpem. Mas nesse período todo aí, né, dessas horas, das 10 da manhã até as 9 e pouco da noite, foi a hora que eu comecei a entrar mesmo no trabalho de parto, né? Tem que se hidratar bem, tem que, né? A gente esquece às vezes, mas tem que se hidratar, tá? Então, voltando lá ao assunto. Me perdi. Isso. Então, fiz acho que nesses 10 minutinhos, acho que fiz força, e aí teve uma hora que eu fiz uma força, que eu falei, meu Deus, não aguento mais, vou fazer uma força. Eu fiz a força e o Arthur nasceu. Do período entre fazer força e o Arthur nascer, eu acredito que deu uns 40 minutos. Gente, não cronometrei, tá? Eu acho normal quem consegue, mas eu não sou normal e eu não consegui. Então eu acredito que foi uns 40 minutos da hora que eu comecei a fazer a força até a hora que o Arthur nasceu, acho que deu isso. Arthur nasceu 10h40 da noite, pesando 2,234 kg e 44,5 cm. Foi ali mesmo na sala, eles levam pro outro lado da sala, enquanto isso a enfermeira fica lá te ajudando a ter um segundo parto. Gente, um segundo parto, porque a expulsão da bolsa, da placenta é como se fosse um parto, eu achei. É rápida, mas dolorosa também. Aí eu fiz a expulsão da bolsa, que foi rapidinho também, foi logo em seguida. Elas te higienizam, limpa. Eu não precisei dar piquezinho, ou o famoso ponto do marido, né? Que o pessoal fala, né? Aqui eles falam ponto do marido, não sei se no Brasil também falam isso. Mas que é aquela laceraçãozinha que dá, né? Eu não tive, acredito que porque o Arthur nasceu pequeno, né? Nasceu prematuro, e então eu acredito que foi por isso. Fiquei naquela tensão, né? Aí teve que chamar o médico, né? Aí o médico foi lá, olhou o Arthur, examinou e levou pra mim, pra ele tentar, né? Pegar a primeira pega, aí eles colocam, né? Eles ficam lá, eles limpam o neném e já te devolve, né?
pra você ficar ali um tempo com ele. Aí eu fiquei ali com ele 1 horinha e naquela apreensão, porque elas continuaram a limpar lá a sala e não veio me falar. E eu fiquei pensando, né? Ainda eu falei, bom, se ele tá aqui no peito é porque ele não vai pra UTI. Tá tudo bem. Achei estranho porque a pediatra não veio falar comigo. Ela só examinou o Arthur e saiu. Achei estranho, mas ao mesmo tempo eu achei assim, tá tudo ok. Se fizeram isso é porque tá tudo ok. E realmente, gente, graças a Deus, tava tudo ok. O Arthur, por mais que ele tenha nascido prematuro e pequeno, né, com 2,234 kg, ele nasceu saudável. Pulmãozinho ok, coração ok. Não precisou ir pra UTI, ele foi pro quarto junto comigo, porque você tem que ficar ali na sala de parto umas 3 horas, eu fiquei com ele, fiquei ali umas 3 horas e depois a gente foi pro quarto. Com a graça de Deus, o Arthur não precisou ir pra UTI, né? Eu acredito também que seja porque nesse período todo que eu fiquei no hospital, que foi, né, até a alta do Arthur 15 dias, mas até o Arthur nascer, né, sei lá, não sei se foi o repouso, né, que foi prolongando, também a questão das injeções, né, que eu tomei as 4 injeções pro pulmão, então acho que amadureceu o pulmão dele e ele ainda nasceu dias depois, então acho que isso que ajudou bastante o Arthur a nascer forte, graças a Deus. E a gente foi pro quarto, ficamos no quarto, no segundo dia que eles têm, quando é parto normal, no segundo dia você já tem alta, a mãe, e no terceiro o filho. Eu não sei por que é assim, aqui é assim, não sei se é em todo lado aqui, né, em todo lugar. No terceiro dia, o Arthur pela manhã, eu percebi que ele tava tendo uma coloraçãozinha um pouquinho mais amareladinha, e eu falei ainda pro meu marido, eu acho que o Arthur não vai ter alta. É ele, porque assim, ele tá amarelinho, ele acordou amarelinho e, gente, foi dito e feito. A hora que a médica passou, a pediatra passou, ela falou, olha, o Arthur não vai ter alta, mamãe, ele tá começando a ficar amarelinho. Eles falaram lá um termo, gente, mas nós do Brasil conhecemos icterícia, né, alguma coisa assim. Ele teve que fazer o banho, né, 2 dias, banho de luz. Gente, não vou usar termos específicos porque eu não sei. Mas foi o banho de luz. E ficou lá, né, os 2 dias e no outro dia o médico liberou. Então, depois que o Arthur nasceu, eu fiquei mais 5 dias no hospital com ele. Arthur mamava muito bem, né, mama até hoje, no peito. E as enfermeiras lá mesmo no hospital ficaram encantadas com ele, porque por ele ser um recém-nascido prematuro, ele foi muito assim forte, ele não deu trabalho nenhum. Na primeira noite que a gente chegou, quando a enfermeira me entregou no quarto e falou trocou o plantão para outro, falou, olha, é um prematurinho. Aí ainda a enfermeira brincou, oh, vamos ter trabalho, tipo assim, disse que o Arthur ia dar trabalho. E já no dia que eu fui embora, as enfermeiras falaram, gente, que prematuro fofo, que não deu trabalho nenhum, porque o Arthur não chorava, ele mamava super bem, ele teve uma pega boa, porque também eu estudei não, né, mas pesquisei muito sobre pega, porque na minha gestação passada eu sofri muito com os seios machucados e eu não queria, eu tinha pavor, e graças a Deus eu, né, consegui aprender as técnicas. Arthur, meu bico não feriu nada. Eu comprei uma pomadinha pra usar no hospital, usei só lá no hospital, acredito que isso foi bom, mas depois também cheguei em casa, não usei mais, porque eu já tava me sentindo segura e não precisou. E eu não tive ferimento no bico do peito, gente, não tive. E é real, é a pega. A pega boa, não tem ferimento. Se o bebê pega errado, tem ferimento e o bebê não ganha peso. O Arthur teve alta porque ganhou peso e tava bem, graças a Deus. E assim a gente saiu, né? Fizemos lá no hospital a injeção... Como fala? Gente, eu esqueci o nome da injeção que deixa essa marquinha aqui. Eu vou lembrar o nome. Cabeça da mãe, gente. Vou lembrar o nome e vou colocar aqui embaixo. Lá no hospital mesmo, ele tomou essa injeção, essa vacina, que todos os filhos de brasileiro têm direito a tomar aqui, tá?
E no dia que a gente saiu, a gente foi direto pro meu postinho de saúde, onde eu sou assistida, e ele fez o teste do pezinho também. E isso tudo quando a gente saiu, né? Que tem que fazer o teste de pezinho até o 6º dia, até o 7º dia, também não sei. Vou pôr informação aqui pra não deixar vocês, né, com informação incorreta. Mas, gente, foi isso. Esse é o meu relato. Não sei se eu estendi demais, falei demais. Não quis focar muito na questão de meu relato de parto aqui em Portugal, porque, que nem eu falei, não é um vídeo sobre país, essas coisas. É sobre o meu relato e como que foi o parto, né? Como que procedeu, para ajudar outras pessoas também, como eu, né? Assisti vários vídeos e isso foi um acalanto. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com vocês, não quer dizer que vai acontecer igual com o Beltrano, ficando. Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo e cada bebê tem o seu momento. Então a gente não pode, né? Mas, né, o vídeo é bom pra gente ter informações do que não acontecer, né, do que pode acontecer, a gente ficar atento também com essas coisas que acontecem, principalmente a violência obstetra, né, que vou falar aqui, mas eu sei que no Brasil acontece muito isso. Por quê? Por que eu acho que acontece isso? Agora eu vou falar uma questão de geograficamente, né? O Brasil é o país que mais faz cesarianas. E aqui eles focam muito no parto normal e, por último, eles vão para cesariana de emergência, se for o caso. Hoje Ana, com 32 anos, eu lamento porque eu acredito que no meu parto de 12 anos atrás faltou conhecimento da minha parte e eu era muito nova também, imatura, então eu não sabia falar ou expressar o que eu queria. Mas eu acredito que o meu primeiro parto, ele tinha tudo para correr bem para um parto normal. Eu tive contrações, eu tive tudo. Eu acho que só faltou um pouco de boa vontade da parte, não do médico, mas eu acho que da equipe médica, né? Porque eu não me lembro de ter toda essa atenção que eu tive aqui, né? Assim, águas passadas não movem moinhos, mas hoje, com a experiência que eu tive, eu acredito que eu era 100%, né? O meu corpo era preparado para ter um parto normal. E, sei lá, por ser, eu acho que mais fácil uma cesariana, forçar a cesariana e não tentar um parto normal. Acredito porque talvez se estenderia por mais algumas horas e pronto, né? Mas enfim, estiquei de novo o vídeo, né, gente? Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Meu segundo vídeo, gente, pro canal. Falo muito mas tô me adaptando, tá, gente? Vou me adaptando, vou me soltando mais. Vou tentar trazer mais vídeos vídeo do meu dia a dia. E é isso. Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau.